Bom dia, pessoal. Um vídeo aqui sobre Cuba, com a atualização que Raul Castro está bastante doente, né, com 93 anos, está internado. Vejamos se vai ter uma influência nos acontecimentos. Então, esse vídeo é para falar de um tema delicado, que na verdade são três assuntos, né? As UMAPs, que são Unidades Militares de Apoio à Produção. Então, Cuba, num primeiro momento, permitia uma liberdade de expressão artística e tudo, ali entre 59 e 61, nesse embrião de revolução democrática que ocorreu, mas a partir da ligação de Castro com a Cuba, de Brezhnev e Khrushchev, vai havendo uma centralização de Cuba em relação à União Soviética. Quer dizer, o Brezhnev centraliza e obriga Cuba a seguir a linha ali soviética. Essas unidades, as UMAP, elas são um reflexo disso, principalmente a partir de 67. Ali por volta de 71 teve um caso que marcou bastante essa nova conjuntura. As UMAP são campos de trabalho onde são levados homossexuais, dissidentes políticos, roqueiros, cabeludos, né? Fãs de Beatles e até testemunhas de Jeová. Então, ali no início dos anos 60, Castro já faz um discurso bastante homofóbico, né, contra os roqueiros. Ele fala assim: na nossa capital apresenta-se um fenômeno estranho. Esses roqueiros, tentam uma vida extravagante. Esses viadinhos, quer dizer, pepilos, né, andam com calças e alguns deles andam com suas guitarrinhas, organizando seus shows afeminados, em atitudes Elvis Presleyanas, criando meio um adjetivo, né? Elvis Presleyano. Porque Elvis Presley, de início, ele rebolava, ele dançava com calça rosa, levantava essa discussão, né? Que o homem branco, hétero, norte-americano não rebola, é o negro que tem esse gingado. E calça rosa, os héteros não usavam. De jeito nenhum. Também aconteceu de Caetano andar com roupa rosa aqui, não só a calça, né, uma roupa totalmente cor-de-rosa e calças. Foi visto como um desafio às autoridades, né, no tempo da ditadura militar. Foi comentado pelo Ney Matogrosso, esse show, Caetano se vestia de rosa. Então, o Castro já fala nesse discurso que a sociedade socialista não pode permitir essas degenerações, né? E então muitas dessas pessoas que estavam nesse grupo de roqueiros ali com cabelo grande, ou querendo experimentar maconha e ouvindo Beatles, essa rebeldia da contracultura não foi vista bem, não foi bem vista pelos revolucionários cubanos, que é bastante curioso, porque Che ficou muito associado a essa boemia, a contracultura dos anos 70, a própria Revolução Cubana, né? Mas Cuba mesmo, ali no período 67, 76, né? Foi bastante hostil à contracultura. Existindo até esses campos de trabalho. Agora, realmente, o quinquênio gris, o quinquênio cinza, foi 71 a 76. Mas que a coisa só muda mesmo. Quer dizer, em 76 chega o ministro da Cultura, que é o Armando Hart. Ele estava na educação antes, parece-me, movimentando essas campanhas de alfabetização. Ele bastante de simpatia trotskista, né? Mas a partir do momento que ele entra em 76, há uma distensão. Nos anos 90 entra o escritor Abel Prieto, né? Que aí sim tem a posição a favor do Fito Páez. Fito Páez é mais ou menos um Caetano argentino, assim, Caetano Veloso, uma linha assim, que aí se liga ao Abel Prieto e tal, um momento de distensão lá nos anos 90. Mas nesse quinquênio cinza, que eu nem vi nenhum vídeo em português explicando o que é o período de 71 a 76, quando há muita perseguição a escritores e intelectuais em Cuba, numa linha brejnevista, assim, em que só se pode
falar bem da Revolução, falar bem de Fidel, fazer propaganda. Esse período marcado com a prisão do Herberto Padilla. Então, Herberto Padilla era um escritor, um jovem, começou como jornalista, ali por volta de 59, participa da Revolução, apoia, né, nas cidades como apoiador, e entra no suplemento junto com Cabreiro Infante, Lunes de la Revolución. O suplemento acaba com um fechamento depois de 61, Fidel fecha esse suplemento, né, o grupo de Fidel, e Cabreiro Infante vai para o exílio. Padilla prossegue mais como poeta e vai ser adito cultural, primeiro em Londres, depois na União Soviética. Ele dizia gostar de países frios, mas a simpatia dele por país frio, parece que ele idealizava a União Soviética, a estadia dele lá acaba com a simpatia dele pelos soviéticos. Ele volta em 68, lança o livro Fuera del Juego, Fora do Jogo, livro de poemas. O livro é editado lá com um prefácio, né, defendendo a União Soviética. Ficou bastante evidente que era um livro crítico à União Soviética. O prefácio já é chamando ele de contra-revolucionário. E ele lança, nos anos 70, ele está preparando um novo livro chamado Provocaciones. E no decorrer da escrita desse livro, lá em Cuba, ele é preso 37 dias e ele vai adiante, ele é solto e diante da UNEAC, que é a União dos Escritores e Artistas Cubanos, que estão ali assistindo Norberto Fuentes, Reinaldo Arenas, que depois também foi preso e tudo, na repressão aos homossexuais no decorrer dos anos 70, o Padilla vai fazer uma autocrítica e que vai causar constrangimento. Pelo seguinte, ali entre 68 e 71, o Padilla viaja para a França e viaja para a Europa também, e encontra intelectuais tchecos, intelectuais dissidentes tchecos e húngaros, e dá entrevista para uns franceses num livro bastante crítico em relação a Cuba. E na revista Caimã Barbudo, ele elogia Guilherme Cabreiro Infante, que estava em desgraça desde o início dos anos 60. Passou a ser visto como agente da CIA em Cuba. Ele elogia Cabreiro Infante e critica Lisandro Otero, que é um cara fiel ao castrismo. Então, ali em 71, ele é preso, faz uma autocrítica pública e é solto, mas se queima, então, com a direita e com a esquerda. Ele permanece mais alguns anos publicando em Cuba, mas por fim também vai para o exílio. Ele vai para os Estados Unidos. E já faleceu em 2003. Não é assim, mas tornou-se um caso rumoroso e polêmico em Cuba e que no Brasil a gente não conhece. Então, a CIA na época falou, hoje nós sabemos, tem um relatório lá que chama Padilla, o Soyenice cubano. Na época, por exemplo, Mário Vargas Llosa rompeu estrondosamente com a Casa das Américas, né, a editora Casa das Américas de Cuba, e tem a troca de correspondências que a própria Casa das Américas lançou recente, chama Fora e Dentro do Jogo, né, Fora e Dentro del Juego, reunindo essas cartas, né, a resposta da Aide Santa Maria, que é a esposa do Armando Hart, né, que se suicidou em 83, sobre esse episódio. Ela fala pro Mário Vargas Llosa que ele está sendo ingrato, que ele deveria ter dado um prêmio que ele ganhou na Venezuela, no regime autoritário da Venezuela, no começo dos anos 60, em prol da guerrilha de Guevara, que ele não deu. Então ele, egoisticamente, segundo a Santa Maria, preferiu comprar uma casa do que colaborar com um intento nobre, que seria Che Guevara. Mas o Vargas Llosa, na carta, fala que não dá para ver amigos e escritores, artistas, serem obrigados àquele tipo de exposição pública humilhante. Que aí ele falou que está rompendo com Cuba, que daquele jeito, que essa ofensa aos direitos dos escritores, de expressar-se, tudo, é demais mesmo. Então, o próprio Padilla se disse contra-revolucionário nessa exposição lá, que é bastante curioso, né? Que parece-me que
até Norberto Fuentes, que é outro escritor, escreveu Condenados del Condado. Ele nessa época diz, não, você fez críticas, mas você não é contra-revolucionário. Não é? Norberto Fuentes acabou também indo para o exílio posteriormente, tem vídeos dele aí explicando o caso na época. E a própria Casa das Américas já lançou um livro chamado Fora e Dentro do Jogo, né, que eu mencionei. Então, é a edição oficial cubana esclarecendo o caso. Então, ele já tem uma outra visão sobre o caso. Inclusive, realmente, Cuba tem uma outra visão sobre o caso. Eu vi também o vídeo de Cuba Debate, que eles esclarecem o seguinte: a homofobia no período era muito forte também nos Estados Unidos, que é a época da revolta de Stonewall, né? Um bar onde os homossexuais sofriam assédio, sofriam violências, eles se revoltam ali em 69. Então a homofobia era institucionalizada e oficial no período. Só modificou-se depois, nos anos 80, que a OMS tira a homossexualidade do papel de doença. Então, esse progresso é lento e seria hipocrisia dizer que só em Cuba existia essa homofobia institucionalizada, também nos Estados Unidos. Então, é bom discutir essas coisas da experiência cubana para que não se repitam, para que a gente possa evitar a perseguição a minorias no decorrer de um processo, né, político. Tá? Então, a própria Cuba já trabalha de forma diferente. Tem o Senesex, que é um estudo para estudo lá da diversidade e sexualidade, presidido pela Manuela Castro, filha do Raul Castro, e a Manuela ela é corporativa demais, que ela fala que o que houve nos anos 60 e 70, essa perseguição aqui com as UMAPs, os campos de trabalho, essas frases do Fidel homofóbicas, são desvios da linha cultural, desvios da linha oficial castrista. Não, isso não é fazer autocrítica. Então ele tem esse problema que eles continuam, que eles são corporativos, quer dizer, essas posições de mando, direção de estatais, então pessoas ligadas à família Castro ou familiares, igual nesse cargo a Manuela, né, com mentiras, porque foi o grupo de Castro que apoiou essa perseguição aos homossexuais, inclusive trouxe uma máquina tcheca de detectar homossexuais, o que eles riam desse episódio. É bastante risível, porque desde o início dos anos 60 é sabido que Raul Castro é um bissexual, né? Ele casou, teve filhas, teve a filha Manuela, essa que está no Senesex, mas bem possivelmente ela está aí também influenciada por essa vivência do pai, porque os cubanos sabem que o Raul Castro, embora casado com mulher, tem sucessivos casos com homens. Então, com um militar, um jovem militar, um ator de cinema, e muita gozação é feita em torno disso. Então, uma empresa lá chamada Gaivota. Gaivota é um nome jocoso, nome de gozação que o Fidel dava pro Raul lá no início da guerrilha. Gaivota, né? Aí virou uma empresa lá é uma empresa de Cuba, Gaivota, ligada uma empresa estatal ligada ao Raul. Gaivota. E também no início, né, quando existia essa liberdade crítica aos Castro, a Fidel, ali foi no período da guerrilha, tinha um programa de rádio em que Raul era chamado de La China de los Tristes, a China dos Olhos Tristes. Também os cubanos de Miami chamam ele da China, não é? La China. Também pejorativo, referente à homossexualidade dele não assumida. Beleza, então esses pontos aí eu acho interessantes, não são falados, né? Falou!